Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, nós vamos ler um único versículo, versículo 24. A todos os visitantes aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, sejam todos bem-vindos. Estou vendo ali alguns familiares do irmão João. Que Deus abençoe vocês. A namorada do Paulo Eduardo, seja bem-vinda. E Luizão é da casa já, né, Luizão? Já fala que tu é nosso, filho. Você querendo ou não, tu é nosso. Ó, a gente já te ama. Então sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade. Que o Senhor possa encontrar o seu coração e que o Senhor venha falar contigo esta manhã. João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Repita após mim: Deus é, Ele foi e sempre será Espírito. E o importante é que quem o adore, o adore em espírito e em verdade. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra que será ministrada esta manhã. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor em mim. Fale com a tua igreja aquilo que o Senhor deseja falar. Ministra em nossos corações a mensagem do reino, a mensagem que cura, a mensagem que transforma, que liberta e que nos conduz ao caminho da salvação. Que eu diminua, o Senhor cresça. Abre agora a nossa mente e o nosso entendimento. Qualquer espírito que não seja o Espírito Santo do Senhor neste momento, que seja agora anulado do nosso meio, que reina sobre este lugar, sobre nós, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, para que possamos entender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nós. É o que eu te peço, crendo, aplaudindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Ele, tomando o seu assento. Meus amados irmãos, eu estava ontem em casa, depois que nós voltamos de um encontro maravilhoso, um evangelismo que tivemos ali na área verde, 2 almas para Cristo. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? 2 almas se renderam, 2 vidas se renderam ao Senhor. Isso não tem preço. Foi uma manhã e tarde especial. Apesar dos desafios, Deus nos deu graça. E ali a palavra foi ministrada através de louvores, pregação. O nome de Jesus mais uma vez foi adorado e vidas se renderam a Ele. Isso não tem preço. E ao voltar à minha casa, eu orei a Deus. Eu disse: Senhor, que palavra o Senhor quer que eu ministre à sua igreja? Porque esse é um desafio quando nós subimos aqui. Nós não pregamos aquilo que queremos ou sentimos, mas precisamos estar debaixo de uma direção de Deus, porque o Senhor é o Deus da igreja, é o Senhor da igreja, e é Ele quem ministra em nós para que possamos falar. E o tema que Jesus colocou no meu coração, o tema é simples. Eita glória! Simples. Porque o Evangelho, ele é simples. E é sobre isso que nós vamos falar aqui esta manhã. Simplicidade, gente, ou falar da simplicidade do Evangelho é algo extraordinário. Porque realmente essa mensagem é simples. E simples aqui não tem a ver com simplório. Porque o simplório é algo raso, é algo superficial. Mas o Evangelho, ele é simples porque ele é puro, porque ele é transparente, porque ele é a verdade. E diante de tudo que nós vivemos ou desejamos viver, se estivermos desejosos em sermos instruídos por esse Evangelho, essa verdade que nos liberta vai nos conduzir para um caminho de bênçãos, mesmo diante das adversidades. Esse Evangelho vai nos direcionar sempre para o propósito do Senhor. E essa mensagem, além de ser simples, ela também é uma mensagem poderosa, sim ou não? É uma mensagem poderosa porque todos aqueles, quando se rendem a essa mensagem, ou a mensagem desse Evangelho, todo ser humano, quando abre o seu coração e se dispõe a conhecer o Jesus que prega essas boas notícias, as boas novas, o Evangelho, essas pessoas conhecem verdadeiramente um Deus poderoso que veio para nos transformar, nos salvar
e nos libertar do diabo, do mundo e de nós mesmos. Então o Evangelho, na sua simplicidade, ele tem essa capacidade, esse empoderamento de nos conduzir a um propósito maior. E é por isso que eu quis trazer essa mensagem hoje, porque o Evangelho de Jesus, ele é simples. Então falar do Evangelho, gente, aqui é falar de uma experiência espiritual revestida de simplicidade, despida de qualquer glamour, ou pompa, ou formalidades vazias. Porque a simplicidade do Evangelho, quando nós observamos na vida e obra de Jesus, ela nos revela pelo menos aqui 3 elementos fundamentais que nós precisamos trazer para a nossa vida como reflexo dessa simplicidade. Primeiro, porque Jesus, ele se comunicava. E a comunicação, ou seja, a maneira como Jesus se comunicava, era com autoridade, com clareza, com convicção, mas sobretudo, gente, com uma profunda compaixão. Nós vamos observar que quando Jesus se sentava ao lado de alguém, seja fosse ele um leproso, um mendigo, um cego, como nós conhecemos nas Escrituras, Jesus nunca se sentava ali por se assentar. Jesus, ele estava preocupado em ouvir a dor do outro. Jesus, ele estava preocupado em sentir o que o outro sentia. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus tinha compaixão deles. E Jesus teve compaixão deles. Nós vamos observar que em um episódio, depois de Jesus ter feito a multiplicação de pães e peixes, Jesus se despede dos discípulos e diz: olha, vão para o outro lado, ou seja, vão na frente, daqui a pouco eu vou atrás. Porque Jesus, quando ele percebeu aquelas mesmas pessoas que ele havia alimentado, estava esperando o pão do outro dia. Então Jesus não se despediu deles vazio. Jesus, a Bíblia diz que ele teve compaixão. Então a compaixão aqui de Jesus reflete essa pureza, gente, essa empatia, essa sensibilidade e, acima de tudo, o verdadeiro amor pela vida das pessoas. Jesus, ele falava por parábolas para explicar ou ensinar algumas verdades. Jesus utilizava as metáforas através da cultura daquele povo para instruí-los. Mas Jesus, além de ser tudo isso que nós falamos aqui, Jesus era um cara que sabia se comunicar com qualquer uma pessoa. Então algo que nós precisamos refletir o Evangelho é simples porque é através da comunicação de Jesus, a maneira como ele falava com as pessoas, refletia isso, essa clareza, compaixão, amor, instrução, exortação, sem perder ninguém de vista. Segundo aspecto que nós podemos entender que o Evangelho ele é simples através da vida de Jesus, é a mensagem que Jesus transmitia. Tudo em Jesus girava em torno do próprio Cristo, sim ou não, gente? Sua mensagem começava com ele e a sua mensagem terminava com ele. Por isso, quando pregamos, nós não falamos de nós aqui. Vocês vão ver que todos que sobem aqui não estão para falar de nós, porque nós precisamos olhar para ele, que nos lapida, que nos folga todos os dias, que nos instrui, que nos corrige, que nos ensina, que ele deve e é o centro das nossas vidas. É através da vida e obra de Jesus que nós chegaremos ao Pai. Então Jesus deve ser o centro, gente, de toda a liturgia de um culto. Jesus deve ser o centro das nossas vidas como um todo, em todas as áreas. Porque a sua mensagem começa nele e termina nele. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega. São duas palavras no hebraico, no grego, que quer dizer: eu sou o princípio e eu também sou o fim. Ele é o começo de tudo e ele é o final de tudo. Por isso que essa mensagem ela é poderosa. É por isso que essa mensagem nos transforma. Lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer que quando nós pregamos, o foco é nele, é em Jesus. Paulo vai dizer que não me envergonho do Evangelho, lá em Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho
é as boas novas, a boa notícia, que é o poder de Deus para a salvação. Então não existe nenhuma outra firula ou palavras, ou qualquer tipo de ideia, ou ideologia, ou filosofia, que pode transformar a vida de alguém, a não ser o Evangelho de Cristo. Pela fé, é isso que nós ensinamos e pregamos. Por isso que quando alguém sobe aqui, vocês não vão ver a gente falando de filosofias vãs, mas nós sempre vamos falar do Evangelho como um norte, como a bússola, como um meio de transformar as nossas vidas. O terceiro aspecto que nós olhamos para a simplicidade do Evangelho, através da vida de Jesus, é o seu estilo de vida. Coisa maravilhosa. A vida de Jesus tinha como propósito sempre glorificar o Pai. Nós sempre vamos ver Jesus dizendo: olha, quem olha para mim está vendo o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Amor, cadê o Leonardo? Descarregou aqui, meu filho. Você vai precisar me ajudar. Pega lá a extensão para mim, por favor. Eu e o Pai somos um. Então existia essa preocupação, através dessas características da vida de Jesus, demonstrar essa simplicidade. Mostrar para aqueles que o seguiam que não precisa tentar inventar a roda, gente. A gente não precisa tentar colocar coisas para tentar somar no Evangelho, que ele é simples por natureza, mas ao mesmo tempo é poderoso. Vocês estão entendendo? Vocês estão aqui? Então, quando nós viemos para Cristo e a gente tenta colocar Jesus e mais alguma coisa, a gente sai da beleza natural do Evangelho para viver o que nós chamamos de religiosidade vazia. Para viver um contexto totalmente desfigurado dessa proposta, que é o Evangelho simples, puro, que nós precisamos, enquanto igreja, buscar viver. E aí, quando nós olhamos para a questão da igreja de Jesus de uma forma geral nos dias de hoje, quando eu falo igreja de Jesus, os evangélicos, na sua maioria das vezes, atenção aqui em mim, meus irmãos. O pastor é grandão, mas presta atenção em mim que eu sou mais bonita que ele. E aí, quando nós olhamos para a busca da nossa igreja, da nossa irmandade, dos nossos irmãos, hoje a maioria dos crentes não estão mais se conformando com essa simplicidade divina, de um evangelho puro e simples. Hoje, se não tiver uma coisa extravagante, se não tiver algumas coisas, evangelista Brito, mirabolante, então não fez sentido aquele culto, não fez sentido estar ali, não fez sentido nada daquilo. Hoje as pessoas, elas estão indo atrás de entretenimento. Hoje muitos de nós estamos buscando Jesus pelo pãozinho que nos alimenta hoje, amanhã e depois. Percebam que no capítulo 6 de João, Jesus já tinha feito a multiplicação de pães e peixes, sim ou não? Sim. E a multidão que seguia Jesus no dia seguinte, elas não estavam ali, pelo menos grande parte delas, não estavam ali por quem ele era. Parte daquelas pessoas estavam ali por mais um pãozinho que Jesus tinha feito um dia antes, por mais um peixe que Jesus tinha multiplicado um dia antes. E Jesus, quando olha para aquela multidão, e Jesus, quando vê aquelas pessoas seguindo a ele, não por quem ele era, não por essa simplicidade do Evangelho, Jesus, ele se entristece, mas ao mesmo tempo ele olha para os discípulos. Quando ele prega, traz uma palavra dura, quando ele diz: aquele que não comer da minha carne e aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aquela mensagem poderosa que iria transformar a vida daquelas pessoas gerou um comichão, um desconforto na vida daqueles que só procuravam Jesus pelo pãozinho e pelo peixe. Aquelas pessoas foram saindo uns por um. Não prevaleceram porque a mensagem, o discurso de Jesus estava pesado demais. E quando Jesus olha para os discípulos, ele diz: olha, vocês não querem também? Porque o discurso de Jesus, dentro de um evangelho simples, mas poderoso, ele tem a intenção de nos moldar, gente.
de nos transformar de dentro para fora. Não é tapinha nas costas. Vem para Jesus e continua do mesmo jeito. Não é isso o Evangelho. A proposta do Evangelho é: morra para você e viva para mim. Viva o meu modelo de vida, a minha vida. Como diz Paulo, não vivo mais eu, agora é Cristo que vive em mim. Então o sermão, ele estava muito pesado. Estava muito pesado para quem não discernia o que era espiritual. Porque quando nós vamos para Cristo com a proposta de se beneficiar dos benefícios, estou sendo redundante aqui, do reino, nós não prevalecemos. A gente não consegue ficar firme numa fé de um evangelho que tem como proposta a simplicidade. Mas é o poder de Deus que nos transforma de dentro para fora. Então a simplicidade do evangelho, observada aqui na vida de Jesus, através do seu estilo de vida, da forma como ele se comunicava, é a maneira como nós precisamos refletir a nossa vida a partir desse evangelho. E a igreja de Jesus está vivendo uma crise, porque a igreja está buscando os excessos. A igreja está saindo da simplicidade e a gente está indo atrás de coisas que não vai alimentar a nossa fé, a nossa vida espiritual. É Jesus e mais alguma coisa. Então, gente, tem igreja hoje para todos os estilos. Tem igreja para aqueles que só querem o pãozinho e o peixe e não querem Jesus, querem que as suas vidas permaneçam do mesmo jeito. Tem igreja para aqueles que só vão atrás dos milagres. Tem aqueles que só vão atrás da casa própria, a teologia da prosperidade. Então a igreja evangélica, após os séculos de história, vive hoje essa crise espiritual profunda. Muitos crentes se mostram, gente, insatisfeitos. E eles rejeitam esse estilo simples do evangelho. Num culto como esse, talvez uma palavra dessa esteja incomodando muita gente. Mas vim para um culto para ouvir uma mensagem pesada dessa. Mas cadê a palavra receba a vitória? Olha, vamos rolar no manto. E Jesus sempre criticou a religiosidade vazia. Jesus sempre foi na contramão de uma proposta de um evangelho que ele não pregou. Mateus 23, 27, Jesus dizia para os fariseus que não se conformava com o evangelho simples. A mensagem, ou seja, a proposta que Jesus trazia. Jesus disse para os fariseus: vocês são como sepulcros caiados. Sabe por quê? São bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de imundícia. Essa foi a palavra diante de um comportamento que rejeitava a simplicidade do evangelho, a proposta do evangelho. Porque muitos, gente, que buscam freneticamente enfeitar o evangelho para se tornar mais atraente, estão em busca, por exemplo, de um louvor mais extravagante. Ou seja, um louvor simples já não basta, agora tem que ser um louvor profético, não é assim? O adorador comum já não satisfaz, agora precisa ser levita. Mesmo até porque essa caça não existe mais, gente. Tem que ser levita. A igreja simples agora não agrada mais, Luciano. Agora eles querem apóstolos. Eles querem uma igreja de propósitos. Um pastor, ou uma igreja que tem um pastor acolhedor, que quer trazer para perto. Um pastor das ovelhas é insuficiente. Agora eles querem apóstolos. A adoração em espírito e em verdade passou a ser substituída por adoração extravagante. Que é extravagante? É um negócio que ninguém entende. É um negócio que dá até medo. Extravasa, ultrapassa os limites até da ótica humana, do intelecto humano. Gente, eu já vi pessoas no culto imitando cachorro, dizendo que é unção do Espírito. Onde é que está escrito na Bíblia? Em espírito e verdade agora já não cabe mais. Querem algo fora do comum, quando na verdade a verdadeira adoração é um coração contrito e sincero. Verdade. E é por isso, gente, que evangelho e religião existe uma desproposição muito grande entre uma coisa e outra. Então, quando a gente fala da simplicidade do evangelho, e conforme nós vamos conversar aqui, a gente precisa entender que tipo de evangelho eu quero, ou que tipo de evangeliquez eu quero viver. Eu quero me ater à simplicidade de um evangelho que transforma a minha vida de dentro para trás, aliás, de dentro para fora, ou eu quero buscar coisas
para tentar alimentar o meu ego, para tentar me manter do jeito que eu sou. A gente precisa fazer escolhas. Porque quando pensamos no Evangelho, muitas vezes a gente associa a ideia do Evangelho com a religião. A formosura, ao templo, aos rituais, às liturgias, os sacerdotes e as divisões entre o sagrado e o profano. Não é assim? Quando as pessoas ouvem falar, você é evangélico? Ah, tá, eu sou da igreja tal. Não é assim? Ah, você é crente? Ah, sim, e lá eu sou pastor. Ah, lá eu sou diácono. Ah, lá eu sou presbítero. Por quê? Porque as pessoas perderam o sentido, o conceito verdadeiro da simplicidade do Evangelho. Então, quando nós pensamos nesse Evangelho, ou quando as pessoas ouvem que a gente é evangélico, as pessoas começam a fazer uma relação. Ah, você é um religioso da igreja X, da placa tal, você é pastor, você faz parte do sacerdócio, você faz parte de uma liturgia religiosa. As pessoas não conseguem hoje em dia discernir mais o que é o Evangelho puro e simples através das nossas vidas, porque quando nós vamos a eles, venha para Jesus, a gente está dizendo, venha para a minha igreja, venha para os rituais, venha para o templo dos rituais, venha para os rituais do templo. As pessoas não conseguem discernir mais. E faz, gente, a gente pensar e imaginar que Deus não está do lado da religião. Deus nunca esteve do lado da religião. Nós já ensinamos aqui que a religião é uma palavra chamada religare no grego, que tem como ideia reconectar ou reaproximar o homem de Deus novamente. Lembre-se que depois da queda, vocês estão estudando aqui, aprendendo na EBD, sobre a ramatiologia, que é a doutrina do pecado. Depois da queda, todos, tudo que foi criação de Deus, inclusive nós como criatura, sofremos uma ruptura. A imagem de Deus em nós foi deformada. É por isso que Jesus teve que vir, para que ele pudesse resgatar a imagem de Deus novamente. Então, por falta dessa conexão entre Deus e o homem e Deus, o homem criou para si meios, ritos, religião, que depois formou os templos, como um meio de se conectar com Deus de novo. Mas foi necessário Jesus, que por mais que o homem cria meios e métodos para tentar religar, ou seja, se aproximar de Deus de novo, se não for por essa palavra, se não for por esse Evangelho, não existe nenhuma possibilidade. Por isso que Deus não está do lado da religião, Deus não está do lado do templo, Deus não está do lado dos rituais, Deus não está do lado da pompa, da circunstância. Isso tudo é um equívoco, gente. Deus não é um ser religioso, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E importa que os que o adoram não adorem em rituais, em religiosidade. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Davi adorava a Deus como? Dançando, com simplicidade. E ainda assim alguns zombavam de Davi. Ana orava fervorosamente no templo, mostrando que a adoração pode ser sincera e simples. Mesmo assim foi chamada de bêbada, embriagada. A simplicidade está ofuscando os cristãos da essência do Evangelho. As pessoas estão buscando rótulos, as pessoas estão buscando coisas diferentes, porque o Evangelho já não basta, não alimenta mais. E aí quando nós entramos aqui no contexto de João capítulo 4, Jesus ele revela aqui uma dimensão profunda do Evangelho. Jesus ele vai revelar a simplicidade deste Evangelho e a essência do mesmo. Vale lembrar, meus irmãos, dentro de um contexto histórico, que naquele tempo os judeus evitavam o contato com os samaritanos, porque para eles os samaritanos eles eram considerados impuros. Por quê? Porque os samaritanos eram um povo misto, fruto da invasão da Síria no ano 722. Todos conhecem a história. Depois da morte de Salomão, o reino de Salomão foi dividido em dois. Todos conhecem o contexto aqui? Reino do sul, reino do norte. O reino do sul se tornou a tribo de Judá. E o reino do norte
a tribo de Israel. Por conta dessa divisão, o povo de Israel, ou seja, esse povo, eles sofreram uma invasão no ano 722 pela Síria. A Síria, no método de invasão, a fim de colonizar as pessoas, o que a Síria fazia? Misturava a raça de outros povos com aqueles que eles pegavam como escravos. E isso que aconteceu com o povo de Israel. Então esse povo começaram a ser desprezado por Judá. E de repente, Jesus está ali, andando por Samaria. Olha como o evangelho é simples. Rompe barreiras geográficas, religiosas, de preconceito. Olha a simplicidade do evangelho. Presta atenção aqui em mim, eu estou quase terminando. Jesus andando por Samaria, para ali naquele poço. Quem está lá? Uma mulher samaritana, em que o judeu não podia ter contato com elas. Primeiro por ser mulher, segundo por conta dessa questão dos samaritanos. E Jesus pede o quê? Pede água a uma mulher samaritana. Era algo incomum, gente. Por conta dessa questão, os judeus evitavam esse contato com os samaritanos. E os homens, principalmente, não falavam publicamente com mulheres. Jesus rompeu todas as barreiras, porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho não cria barreiras. O Evangelho, ele rompe as barreiras. O Evangelho não cria rótulos. O Evangelho rompe com os rótulos. O Evangelho não cria rituais. O Evangelho rompe com os rituais. Jesus rompeu as barreiras que separavam um povo de outro e fala: mulher, me dá água. Eu imagino a mulher samaritana. Como assim? Você que é judeu, o texto diz. Como pode alguém que é judeu pedir água para uma mulher, principalmente mulher, samaritana ainda? Então nessa conversa, Jesus oferece a ela a água da vida que sacia para sempre. Diferente da água comum que só traz sede momentânea. Diferente do que propõe a religião, que sacia provisoriamente no momento, naquele ambiente, mas depois quando você sai do ambiente, você continua do mesmo jeito. Os mesmos pecados, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, os mesmos comportamentos. Então a mulher pergunta ali a Jesus, ela mistura toda a conversa, porque a vida daquela mulher estava enraizada no modelo religioso. A mulher demonstra interesse e Jesus então revela o seu conhecimento, o que ele conhecia intimamente aquela mulher, que teve 5 maridos e vivia com um homem que não era o seu marido. E quando Jesus revela a condição de vida daquela mulher, a mulher identifica nele ser ele um profeta. Porque somente alguém que era de Deus poderia revelar a vida dela, e naquele momento Jesus se revelou. A simplicidade do Evangelho traz luz. Quem somos de verdade? Por mais que nós muitas vezes tentamos ocultar do pastor, da pastora, quem realmente nós somos, Jesus, o Evangelho de Cristo, ele traz a luz. Quem realmente nós somos, a essência. Então a pergunta aqui a Jesus, a conversa que Jesus estava trazendo, tentando desenrolar com aquela mulher, não era uma conversa do lugar. Onde? Jesus falou: olha, se você soubesse ou conhecesse quem é que está falando com você, quem é que está pedindo água. Jesus estava tentando levar aquela mulher para este lugar da simplicidade de um evangelho que transforma o homem de dentro para fora. Mas a mulher o tempo inteiro tenta levar Jesus para a religiosidade. Então a pergunta a Jesus sobre o lugar correto para adorar a Deus: Jesus, nós devemos adorar no Monte Gerizim, que era o lugar onde os samaritanos edificaram um templo para adorar, ou nós devemos adorar lá em Jerusalém, onde os judeus adoravam no grande templo? Jesus tentando levar a mulher para o como e não para o onde. A mulher tentava levar Jesus para o lugar, para a religiosidade. Vocês estão entendendo? Então Jesus responde a ela: olha, Deus é Espírito. Jesus é Espírito. Deus é Espírito. E é necessário que os que o adorem em Espírito e verdade. A mulher queria saber onde.
o local geográfico da adoração, da religião, porque a religião faz isso. Aonde que eu tenho que ir? Aonde que eu tenho que ir para ser transformado, para ser liberto? Qual que é a igreja? Qual que é a placa? Qual que é o pastor? Quem vai estar lá? Quem vai ungir? Quem vai pregar? Quem vai cantar? A religião nos leva para esse lugar. Para o local geográfico. Aí Jesus responde: ô dona, não é onde, é como. Meu Deus. A forma verdadeira de adorar a Deus. Jesus estava tentando trazer ela, gente, para o como. O evangelho é simples. Sabe por que muitas vezes as nossas vidas estão arrebentadas? Porque a gente mesmo busca complicar o que é simples. A gente tem que inventar roda, vida. A gente tenta trazer mecanismos, elementos, meios, formas para encontrar Deus. E Deus estava ali na frente dela. Ô dona, não é onde, é como. É em espírito e em verdade. Jesus mostra que a verdadeira adoração não depende de um lugar físico, nem de um conjunto de regras religiosas. Ele acontece no coração. É no coração e é em espírito e em verdade. Glória a Deus. Oh, glória. Isso implica, gente, que não precisamos da intermediação de sacerdotes ou pastores para nos aproximar de Deus. A Igreja Católica Medieval criou esse rótulo. A Igreja Medieval, até hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela diz que o Papa é representante de Deus na terra, onde é que está escrito na Bíblia. E tem um monte de gente que vai atrás desses rótulos, desses rituais, a fim de encontrar Deus. Lembra? Religar e se conectar com Deus. Então quem é que vai me aproximar de Deus? É o pastor, é o sacerdote, é o padre, é o papa. E as pessoas vão. Mas não é onde, é como. E a Bíblia diz que não há nenhum outro mediador senão Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem, ele é o mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Jesus Cristo. A simplicidade do Evangelho. Que nós retomemos ao Evangelho. Ô dona, não é aonde. As raízes daquela mulher era religiosa. Jesus estava tentando arrancar a mulher do lugar, das estruturas, da religiosidade, dos costumes, da rotina, para o como. Para um relacionamento genuíno com Deus. A proposta do Evangelho é relacionamento. Coloque isso na mente de vocês. Se você diz eu sou evangélico, se você diz eu sou cristão, mas não busca se relacionar com Ele na intimidade, você sempre vai viver uma vida de fracasso e frustrado. Sabe por quê? Porque quando a gente busca outros meios de tentar preencher o vazio grande que existe dentro do homem sem Deus, este é o final de todos nós. Nós não precisamos cumprir ritos ou cumprir requisitos externos para ser aceito por Deus. É aqui e agora. É aqui e agora. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela, dona? É aqui e agora. Eu estou te oferecendo água. Eu sou a fonte, ó. Eu estou jorrando para a vida, para toda a eternidade. Então é aqui e agora, dona. Meu Deus, é forte. Depende de você. É aqui e agora. Você não precisa ir lá no Monte de Gerizim. Você não precisa ir lá no templo de Jerusalém. É agora, dona. Porque a fonte que te conduz para a vida eterna acabou de chegar para você. É essa água, a água da vida, a água que transforma, que eu estou te oferecendo, dona. É aqui e agora. Dentro de um coração sedento, que precisa de uma transformação. Essa é a simplicidade do Evangelho mais poderosa. É aqui e agora. Adoração, gente, é um encontro direto, pessoal e genuíno entre o adorador e Deus. Nós não precisamos de mais mecanismo. Não, porque eu vou ter que ir lá, eu vou ter que pegar isso, eu vou ter que pegar aquilo. A gente enfeita tudo, a gente causa todo um negócio. A qualquer hora, é dentro do carro, é na sua casa, é deitado. Quantas vezes eu estou tão cansada, mas ali na minha cama eu fecho os olhos e eu começo a imaginar Jesus. Aí eu começo a imaginar Jesus, eu já sinto a presença dele. E eu falo, meu amigo vem, meu amigo vem, meu amigo venha. E ele vem, porque aqui e agora não precisa de muito, gente. Não precisa de mecanismo vão, que não vão te aproximar deste Deus. Ele é um Deus relacional. Ele quer ser seu amigo de todas as horas, nas horas e sempre aqui e agora. Não é onde, é como. É um
um coração disponível, disposto para caminhar junto com a gente. Paulo reforça isso em 1 Timóteo 2,5, diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Isso nos lembra que o acesso a Deus não depende de sacerdotes, não depende de templos, mas de uma relação pessoal com Jesus. Relacionamento, coloque isso, é relacionamento. Mediador, Jesus Cristo. Não tem nada a ver com liderança, com instituições. Como líderes, nós só estamos para nortear vocês, guiarem vocês através da palavra. E se ainda assim a vida do líder não condiz com isso, continua com Cristo. Continua com Cristo. Não olhe para o líder que falhou, que errou, olha para Cristo. Ele não pode dar o que você precisa. Ele não pode transformar o que Deus somente pode transformar em você. Olha para Cristo. Adorar a Deus em espírito e verdade é uma experiência diária, gente, contínua. É todos os dias, é todas as horas. Todas as horas. Onde estivermos, quando estivermos e com quem estivermos, adorar a Ele em espírito e verdade. A igreja primitiva não tinha templo, sim ou não? A igreja primitiva não tinha sacerdotes ou rituais elaborados. Eles adoravam em espírito e verdade, Everton, nas casas, nas catacumbas, nas fogueiras, sendo queimados vivos, vendo seus filhos morrerem, serem mortos na boca dos leões, sendo decapitados. Os apóstolos foram mortos, todos decapitados de cabeça para baixo, cortados ao meio, cerrados ao meio, mas era em espírito e em verdade. Ainda que eu morra, eu não negarei o Cristo. O Evangelho nos traz isso. O Evangelho nos aproxima de Deus. A simplicidade nos aproxima mais. A religião que nós criamos para se achegar a Deus nos afasta da essência. Aí a gente vê pessoas com a vida arrebentada, frustradas, decepcionadas, e a gente não entende, mas elas estão dentro da igreja, mas elas criaram para si o religar, meios, fórmulas, métodos, liturgias. Mas se não for assim, Deus não recebe. Mas se não for assim, Deus não faz. A gente criou, gente, rótulo que Deus não tem, nem existe nas Escrituras. A minha pergunta para vocês hoje é: queremos celebrar essa experiência viva com Deus em espírito e verdade? Não onde, como? Ou nós queremos voltar, andar para trás, aos 3 passos atrás, de onde Jesus nos tirou, de rituais, de liturgias, e viver uma vida apegada a coisas que não te aproximam desse relacionamento, desse momento com Deus? Queremos celebrar essa experiência? É dentro do seu carro, quando ninguém está te vendo, quando você está indo para o seu trabalho, quando você está ali no trânsito, que alguém talvez bateu no seu carro, quando alguém passou e xingou você. E aí? É em espírito e em verdade. É no metrô, quando ninguém está vendo. É no trabalho, é lavando louça, é cuidando do seu filho, é celebrando a sua família. É em espírito e em verdade. Além dos limites do culto, além do clero, além do domingo, além do templo, além da liturgia do templo, além das coisas do templo, relacionamento. Era isso que Jesus estava convocando e convidando aquela mulher. Quem sou eu por trás dos bastidores? Dona, é a mudança que eu quero fazer em você. É de dentro para fora, para que realmente as coisas comecem a tomar um rumo na sua vida, dona. Jesus nos chama para adorar sempre, gente, em qualquer lugar e a qualquer hora. E a adoração que Jesus está trazendo aqui é um mecanismo de estilo de vida. Não é celebrar Jesus quando estamos só aqui. Aqui é o lugar onde nós também celebramos. Aqui é o lugar. Mas o meu estilo de vida, como em espírito e em verdade, ou seja, aquele que se relaciona com Deus e permite que Deus se relacione com a gente, é em todo lugar. É na praia, um dia de lazer, dando uma volta com a sua família. É em espírito e em verdade. É cuidando dos outros, repartindo o pão, fazendo justiça, mostrando bondade. Essa é a santidade que transforma a vida. Para fechar e para concluir, vem aqui o grupo de louvor.
A voz do Espírito Santo para mim e para você hoje é: quais foram as barreiras que você criou? Quais foram os métodos que você criou para onde e não como, que tem substituído um relacionamento pessoal com Deus? Porque Deus não está interessado em rótulos, Deus não está interessado em um modelo criado. É simples, o Evangelho ele é simples. Talvez você tenha criado barreiras que te afastou do relacionamento com Deus e com seus irmãos. Ah não, porque talvez você criou bloqueios na sua mente, no seu coração, que te afastou dessa simplicidade. E você está vivendo a vida em Cristo, porém frustrado, decepcionado, incapacitado, se sentindo insuficiente, achando que é uma aprovação, mas às vezes é isso. Às vezes o problema é que você criou uma barreira religiosa ou ritualística que te afastou dessa essência. Quero te convidar a se colocar de pé. Mas Jesus chega para aquela mulher e diz: ô dona, está chegando a hora. E já chegou. Para aquela mulher, chegou naquele momento. E para mim e para você que está aqui hoje, acabou de chegar, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que possamos nos encher de Deus todos os dias, onde quer que nós estejamos, gente. E nos unir aqui, nos reunir aos domingos para celebrar sua vida em nós. Quando nós nos reunimos aqui no domingo, é só para celebrar aquilo que nós já fazemos no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no trabalho, nos nossos relacionamentos, com os filhos, com os pais. A gente aqui só vem para celebrar o que nós já fazemos no nosso dia a dia. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida que talvez tenha entrado aqui essa manhã com a sua vida frustrada, decepcionada, talvez se sentindo vazia, preocupada, que os meios, os rótulos, as formas não têm feito você encontrar Deus. E Deus está tão próximo, Ele está tão perto. Mas às vezes você está vendo Deus tão longe, porque os métodos que você aprendeu, que te apresentaram, ao invés de te aproximar dele, te afastou dele. E tem te afastado dele. Quem sabe você está assim, aqui. Ah, eu vou porque me convidaram. Ah, eu vou porque é um culto lá de homenagem ao Dia dos Pais, eu vou lá. Mas você não veio aqui porque você quis. Até nisso o Evangelho ele é poderoso. Dentro da simplicidade, levanta um pouquinho aí. Dentro da simplicidade, até nisso o Evangelho é poderoso. Porque o Espírito Santo nos conduz a estar em ambientes e em momentos assertivos, para que esse encontro com Deus e Deus conosco ele aconteça. Então eu quero orar pela sua vida, que talvez tenha ouvido falar de Cristo, mas de uma forma religiosa, quem sabe pesada. Não, para ser crente você tem que ser assim. Para ser crente você tem que fazer isso. Para ser crente você tem que ir para a igreja todo dia. Para ser crente. Não é essa a proposta do Evangelho. Quando nós encontramos Jesus, quando Jesus nos encontra, quando há uma transformação, nós desejamos estar aqui. Porque nós começamos lá, no trabalho, na casa, com a família, e aí nós desejamos. O novo nascimento acontece entre os relacionamentos. Relacionamento entre Deus e o homem com Deus. O novo nascimento é permitir que a vida de Cristo seja tudo em nós e por nós. Onde estivermos, quando estivermos e com quem estivermos, é em espírito e em verdade. Onde está você? Eu quero orar pela sua vida. Você que deseja uma mudança radical em você. Você que deseja que Deus trabalhe em áreas da sua vida que só Ele pode. Levante as suas mãos para os céus e alto. Eu quero orar com você. Só quem deseja uma transformação genuína, assim como aquela mulher encontrou a fonte que jorrava a água da vida para toda a eternidade. E a Bíblia diz que depois que Jesus se encontrou com ela, que ela entendeu que não era onde, mas era como, era nos corações
corações, um coração sedento de Deus, para mudar a vida dela de dentro para fora. A palavra diz que aquela mulher saiu com um cântaro na mão, celebrando e dizendo: olha, venham conhecer o profeta, ele revelou tudo sobre mim, ele me conhece de dentro para fora, ele mudou, transformou a minha vida. Venham, venham, venham conhecê-lo. É isso que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Mas a pergunta é: você quer viver a simplicidade de um evangelho que não te coloca rótulo, que não coloca métodos, mas que te coloca no lugar, cara a cara com Deus, de encontro com Ele, frente a frente, para mudar a sua vida de dentro para fora, para depois você refletir essa vida de Cristo, onde quer que você esteja, com quem você estiver, quando você estiver, na praia, no momento de lazer, na comunhão com o irmão, num ambiente como esse, para quando você chegar aqui no domingo, você vir só celebrar aquilo que Ele já fez na sua segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Onde está você? Feche os seus olhos por alguns minutos. Feche os seus olhos. Se você quiser vir aqui na frente, nós oremos por você. Vamos orar por você. Enquanto os meninos cantam, se você quiser, venha, 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 venha. A fonte que jorra para toda a eternidade, Jesus Cristo, Ele está aqui esta manhã. Você não consegue ver com os seus olhos, mas a presença dele é real, nós podemos sentir. Onde está você que quer romper com essa religiosidade vazia? Onde está você que quer romper com os métodos que ao invés de te aproximar, te afasta dele? Cadê você, diz o Senhor? Ele te chama essa manhã: venha! Venha a mim, todos que estão cansados dessa religiosidade vazia, de uma vida superficial, sem vida com Deus, sem vida de Deus. Onde está você? Junto ao poço estava
sabe, você está criando meios de se aproximar de Deus. E a palavra de Jesus, assim como foi para a samaritana, mulher, é aqui e agora. É aqui e agora. Até sem palavras eu sou. Até quando você não entende, eu sou. Até quando você não compreende, eu sou. Eu sou aquele que transforma, que muda tudo. Eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu sou onipotente. Venha! Todos aqueles que têm sede, venha, beba. Beba nessa casa, é aqui, é agora. Onde está você que precisa experimentar Jesus nesse tempo? É aqui e agora, diz o Senhor. É aqui e agora. Não precisa esperar nada. Não precisa esperar amanhã. É agora o momento da sua transformação. É o momento de estar na casa de Deus. Mas chega lá, quero beber, diga, do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no teu interior. Eu quero beber em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Porque a minha alma esperou. Senhor, nós confiamos por ti aqui esta manhã. A fonte da vida que me nós desejamos, Senhor, de Deus, o Messias, o meu Salvador. Para finalizar, só na bem baixinho. Os judaizantes, assim como os saduceus e os fariseus na época de Jesus, eles não se conformavam com essa simplicidade, um evangelho simples, mas poderoso. Poderoso porque ele transforma e muda a vida. Além da lei de Moisés, eles criaram mais de 930 regras para se achegar a Deus, para se aproximar de Deus. Quando Jesus curava no sábado, quando Jesus fazia milagres no sábado, eles repudiavam Jesus porque Jesus estava rompendo com a lei, com as regras, com o que eles tinham criado. E Jesus rompeu todas as barreiras para cumprir o propósito. Eles não entenderam que a lei se cumpriu em Jesus e que ele estava ali para revelar o Pai através da vida do Filho. Será que você pode aplaudir a Jesus pela vida do Paulo? Aplauda Jesus. Pastor, abraça ele aqui. Pastor André, abraça ele aqui. Paulinho, é nosso, abraça. Ele entendeu que é o Evangelho que aproxima a gente de Deus. É o Evangelho que nos aproxima de Cristo.
te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, transforma a minha vida, transforma a minha mente, transforma o meu coração. Revida por mim, Senhor Jesus. Eu quero viver um novo tempo, uma nova história, recomeços contigo. Eu quero beber dessa fonte que jorra todos os dias, mesmo nos lugares mais escuros da minha vida. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Diga: Jesus, eu te recebo como meu amigo, como meu Pai, como aquele que estará comigo todos os dias. Espírito Santo, aqui estão os teus filhos, recebendo o Senhor como único e suficiente Salvador. Alguns voltando para sua casa, alguns braços do Pai, alguns reconciliando, outros te aceitando, Pai. Na verdade, o Senhor já aceitou primeiro, porque é o Senhor que nos busca. Então aqui estão os teus filhos, que se colocaram na brecha para receber este amor, este abraço. Conduza a vida dos teus filhos. Escreva uma nova história a partir da vida de Cristo. Não permita, Pai, que o diabo roube palavras. Não permite que o diabo roube aquilo que o Senhor já tem reservado para eles. Mas que eles possam, Deus, todos os dias caminhar em espírito e verdade, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Amém. Aplauda Jesus. Que Deus abençoe vocês. Tu és a fonte.